Bora falar da alta do preço dos combustíveis, gente, está pesando no bolso do motorista. Governo federal, que já tinha tomado medida semana passada, agora está se oferecendo para pagar parte do diesel e pede que os estados entrem nessa conta. Bom, enquanto isso, nas bombas, os preços seguem elevados, entraram na mira do Procon. Olha quem já está com a gente para falar sobre o assunto. Bora dar bom dia para Geise Ariel Cunha. Seja bem-vindo, Geise. Alexandre Paz de volta, direto de Joinville. E Juliana Sene, ao vivo do nosso Litoral Norte. Geise, traga as primeiras informações para a gente, por favor, sobre esse assunto. Em Floripa, na Grande Florianópolis. Pois é, Marta. Bom dia a você e a todos ligados aqui no SC no ar em todo o estado de Santa Catarina. Marta, pois é, agora o Procon está de uma maneira mais intensificada, né, fazendo essa fiscalização nos postos de combustíveis. A operação ela se chama Operação Ecos e ela está na segunda fase já. A primeira fase, Marta, ela teve foco bem na questão do diesel mesmo. Desde daquela tensão lá no Oriente Médio entre o Irã, Israel e Estados Unidos, né, que a retaliação do Irã foi o fechamento lá do Golfo, que faz a exportação de boa parte do petróleo para todo o mundo, começou esse burburinho de que a gasolina ia acabar, o preço do diesel ia aumentar e assim por diante. Então o Procon, aqui na ponta, já do outro lado, aqui no outro continente, começou a fazer então uma fiscalização mais intensa. A primeira fase dessa operação, ela foi com um enfoque exatamente no preço do diesel, que tinha dado uma aumentada de fato nos últimos tempos. E aí, de acordo com o primeiro balanço, pelo menos 68% dos postos estavam dentro das regularidades e pelo menos 32% estavam com algumas inconformidades, principalmente no preço da nota fiscal do produto onde foi adquirido com relação ao preço praticado nas bombas. E aí, então, o Procon aqui no estado já notificou alguns postos. Bom, na segunda fase dessa Operação Ecos, Marta, o foco está de fato no preço dos combustíveis, sobretudo na gasolina. E o Procon, então, aqui no estado está atuando em todas as cidades, fazendo justamente essa operação. Ainda não saiu o balanço final, mas o foco de fato está nessa questão do preço dos combustíveis. Inclusive, o Procon alerta aí o consumidor para que, se viu algum preço acima do normal, algum preço abusivo, é para fazer a denúncia sim. O número principal do Procon é 151. Bom, do lado dos postos de combustíveis, inclusive aqui este na capital, até não está tão movimentado neste momento, agora 7h34, mas do lado dos postos de combustíveis, a explicação envolve uma cadeia complexa de custos aí e uma possível explicação para o aumento, inclusive, desses custos. O presidente do Sindópolis, que é o Sindicato dos Postos Revendedores de Combustíveis aqui de Florianópolis, Vicente Santana Neto, afirma que o repasse não depende apenas da decisão do revendedor. Os postos, segundo ele, não compram diretamente da Petrobras, porque você falou, né, que o governo federal até tentou fazer algumas reduções, né? Mas nesse caso, os postos não compram diretamente da Petrobras, mas das distribuidoras. E o valor anunciado nem sempre chega, portanto, integralmente na ponta. Segundo ele, a redução divulgada pelo governo é calculada sobre a gasolina pura, que representa 70% do produto final. Na prática, o impacto é menor e então, portanto, o preço final para o dono do posto de combustíveis sofre aí algum tipo de variação. Bom, nós vamos fazer agora um giro no estado para saber como é que está a questão do preço, da movimentação dos postos de combustíveis. Agora eu quero ir lá para o norte do estado com o repórter Alexandre Paz para falar como está a situação na cidade de Joinville. Alexandre, é com você. Bom dia, meu amigo Geiseriel. Aqui em Joinville, a maior cidade do estado, a pesquisa do Procon indica que o preço médio do diesel teve um aumento de 14,63% nesse mês de março. Com isso, o preço médio aqui na cidade chegou a R$ 7,05. Isso é 90 centavos a mais do que o preço médio pesquisado em fevereiro, quando estava em R$ 6,15. O preço mais baixo encontrado aqui na cidade foi de R$ 6,49 para o litro do diesel. E o mais alto nesse mesmo combustível foi de R$ 7,99. Com isso, usando como base esse preço mais baixo de R$ 6,49, se o motorista conseguir encher um tanque, por exemplo, de 50 litros pagando esse valor, ele tem uma economia de R$ 75,00 em relação a se ele tivesse abastecido no posto mais caro, de R$ 7,99.
Lembrando que R$ 7,99, que é o preço mais caro, está muito mais alto que o preço da gasolina, o que não é comum. Geralmente o diesel tem um preço inferior ao da gasolina. A gasolina, porém, aqui na cidade teve uma queda em relação a fevereiro, com o preço médio baixando cerca de 15%. Aqui na cidade, o preço médio da gasolina comum está em R$ 6,65. De acordo com o SC Petro, que é o sindicato responsável por 75% dos municípios catarinenses, não há falta de combustível, nem nas refinarias e nem nas distribuidoras. E em relação aos preços, eles dizem que os postos adotam a prática de livre mercado e são livres para fazerem os seus preços, claro, respeitando práticas que não sejam abusivas aos consumidores, que respeitem um aumento relativo ao também o que eles estão pagando nas distribuidoras. Agora vamos saber com a Juliana como está a situação na região de Itajaí. Bom dia, Juliana. Alexandre, aqui em Itajaí, o PROCON fiscalizou 46 postos de combustíveis e identificou que houve, sim, aumento nos preços. A gente começa falando da gasolina comum, que teve uma alta leve, passando de R$ 6,46 para R$ 6,51. Uma variação aí de 0,82%. Mas em alguns postos, como esse aqui que a gente está mostrando na região central, um valor bem maior, né? A gasolina, R$ 6,79. Já a gasolina aditivada se manteve estável em R$ 6,60. O etanol também teve uma pequena elevação, saindo de R$ 4,85 para R$ 4,88. Mas o que chamou a atenção mesmo dos fiscais foi o aumento expressivo do diesel. O diesel comum, ele saltou de R$ 6,14 para R$ 7,28, uma alta de 18,46%. Já o diesel S10 passou de R$ 6,17 para R$ 7,27, um aumento de 17,93%. Em alguns postos, esse reajuste chegou a variar entre 9% e mais de 30%. Segundo o PROCON, os maiores aumentos foram registrados principalmente em postos localizados às margens da BR-101 e rodovias estaduais da região. Até o momento, 13 estabelecimentos já foram notificados para prestar esclarecimentos. Qualquer dúvida ou reclamação, denúncia, deve ser feita para o PROCON aqui da cidade. E a gente vai ver como está a situação dos postos de combustíveis, se houve aumento ou não na região de Blumenau, com a Paola Dalck. Muito bom dia para você, Juliana Ceni. Aqui em Blumenau foi unânime. Todos os postos de combustível registraram aumento na última semana. Nós conversamos com um sindicato do setor que informou que hoje os preços médios ali variam entre R$ 6,69 e R$ 6,89. O diesel, que teve um aumento maior, apresenta preços ali entre R$ 7,58 e R$ 7,89. Mas temos notícias de aumentos ainda maior, em que o diesel chega a R$ 7,99 aqui na cidade, quase R$ 8. E o PROCON vai acompanhando esses aumentos, essa variação no preço nos 70 postos de combustível aqui da cidade. Inclusive, na última sexta-feira, entregou uma decisão cautelar para todos os proprietários, em que eles precisavam apresentar nessa semana documentos e notas que comprovassem a origem dos aumentos nos preços de combustível. Inclusive, os proprietários que não comprovarem esses aumentos, a origem, e mostrarem que agiram de má fé, podem ser multados. A gente, claro, vai acompanhando a situação aqui em Blumenau. E agora a gente vai até no oeste do estado com o repórter Diego Antunes, que traz mais informações. Bom dia, Diego. Também em Ponte Serrada. Ô Paola, aqui em Chapecó e na região foram visitados postos também, Vargem Bonita, Ponte Serrada, na cidade de Chapecó, onde são analisados documentos, notas fiscais de compra e venda de combustíveis, justamente para coibir abusos. E se porventura alguém identificar algum tipo de abuso, principalmente com relação ao preço, pode entrar em contato com o PROCON. Lembrando que na primeira fase da operação, 32% dos postos visitados
apresentaram algum tipo de irregularidade. E nesse caso, eles podem ser autuados ou então multados. A situação aqui na cidade, por exemplo, hoje, né, e nesse levantamento que a gente fez, é que o preço médio da gasolina está em R$ 6,58. Esse posto aqui atrás está R$ 6,72. Já o preço médio do diesel está R$ 7,49 o litro. Com relação à variação da gasolina, nas últimas 2 semanas ela subiu mais de 10%, enquanto que o diesel registrou uma alta de mais de 23%, deixando muitos motoristas, inclusive, de cabelo em pé. Essa é a situação. A gente buscou informações com o PROCON e o PROCON disse que deixa livre, né, para que os postos possam colocar os preços de acordo com a sua demanda, mas que, logicamente, também acaba condenando os abusos que podem ser denunciados pelos consumidores, inclusive com a nota fiscal apresentada no órgão para que eles possam continuar fazendo essa fiscalização. Aqui do oeste do estado, nós vamos para o sul, né, onde nós temos também o nosso colega que vai trazer agora as informações direto, que é o Marcos Matildes. Vamos lá. Obrigado, Diego. Bom dia para você. Aqui em Criciúma, conforme uma apuração local da nossa equipe, a gente tem um preço médio da gasolina entre R$ 6,70 e R$ 6,99, uma média de R$ 6,85. Esse preço continua estável nas 2 últimas semanas, depois de um grande aumento que a gente teve aí de 50 centavos o litro. O diesel segue tendo algumas variações. Entre 7,19 e 7,89 é o que é encontrado nos postos de combustíveis, uma média de 7,54. Infelizmente, o diesel aí tem pequenas altas e oscilações recentes, justamente porque a distribuidora está segurando esse diesel que está sendo entregue aos postos de combustíveis. Essas cotas limitadas repassadas aos postos de combustíveis faz com que, então, o preço acabe tendo essa variação. A gente teve também uma redução de busca pelos postos de combustíveis, porque durante aquela preocupação de que poderia haver falta, muitos motoristas anteciparam o abastecimento, já foram lá, encheram o tanque. Então, nos últimos dias a gente vê que os postos de combustíveis estão tendo menos procura, mas isso deve ser normalizado ao longo dos próximos dias. Volto com você no estúdio, Marta.